Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos aqui para mais uma aula, desta vez sobre planejamento, módulo 5 do nosso mini curso, e é sobre o planejamento do projeto de pesquisa. Mas a gente já vai falar do planejamento do próprio TCC, porque quando a gente pensa no projeto de pesquisa, a gente pensa num período mais curto, e esse planejamento ele pode se dar por algumas semanas. Claro que você pode levar semanas, meses para tentar encontrar o seu problema, o seu tema. Mas a ideia é que do projeto propriamente dito, depois de já ter um tema, você passe poucos dias para elaborar. Principalmente se é um projeto de TCC, que não precisa de muita elaboração, de muitas informações, como um projeto que você submete a outras situações. Então, aqui a gente tem a ideia de como planejar o TCC. Então, vamos começar? Muito bem. Então, para começar, vocês vão ter disponíveis, né, no mini curso de vocês, esse arquivo que eu estou trabalhando aqui, que é um arquivo do Word, do planejamento dos 100 dias para o TCC. Eu sempre penso no TCC com um planejamento de 100 dias. E por quê? Existe uma lógica para isso. É que o semestre letivo, ele tem 100 dias. O ano letivo tem 200 dias e cada semestre tem 100 dias. Há uma flexibilização agora nesse momento da pandemia, mas nós voltamos a trabalhar com essa prática dos 100 dias. Né? O MEC permitiu que nós pudéssemos reduzir esse número de dias letivos desde que a carga horária fosse preservada. Mas a gente está hoje na universidade com os 100 dias letivos do semestre. Então, esse nosso semestre tem 100 dias letivos e por isso a gente pensa no planejamento de 100 dias letivos, de 100 dias para o TCC, perdão. Veja, os dias letivos, eles contam de segunda a sábado, mas aqui para nós, no planejamento, nós contamos de domingo a domingo. Não há dia de folga para quem escreve TCC. A gente já falou sobre isso, inclusive. Né? Então, dedicação total e exclusiva durante esse período, para que você consiga finalizar da melhor maneira possível. Então, vamos começar com a ideia do planejamento. Então, a ideia aqui do planejamento é que você tenha um modelo, um caminho a ser seguido quando você pensa em como estruturar e como dividir o seu tempo durante o período que você estiver realizando a escrita do TCC. Óbvio que isso é muito pessoal, cada indivíduo vai ter uma maior dificuldade em determinada parte, vai precisar de mais dias, então ele é feito dentro de um arquivo editável exatamente para que você consiga fazer essas flexibilizações e essas adaptações à sua realidade, certo? Então, a ideia qual é? Bom, nós vamos iniciar nosso período agora, dia 3 de março de 2021. Então, a minha ideia é que você comece a escrever o TCC, ou pelo menos a estruturar aqui o que a gente fala de planejamento, a partir do dia 8 de março. Eu ainda dou uma folguinha aí, que não é exatamente o primeiro dia de aula, para que você possa se reorganizar aí na sua estrutura, porque quando a gente volta às aulas, há uma reorganização dos horários, né, das atividades, enfim, você precisa rearranjar algumas coisas aí na sua vida. Então, a ideia aqui é que vocês tenham, então, esses 100 dias, começando, né, do dia 8 de março. Mas você pode escolher uma outra data, inclusive pretérita ou futura, não importa. O que importa é que você tenha consciência de que 100 dias são suficientes para você escrever um TCC dentro da estrutura que nós queremos, que é de 40 laudas para parte textual, que vai da introdução até a conclusão. Mas, obviamente, que cada realidade é uma realidade. Então, se você já tem boa parte do texto escrito, ou se você ainda está com muita dificuldade, talvez você precise de mais dias para essa primeira etapa. Então, vamos lá para você entender aqui como é que a gente estruturou isso. Então, primeira coisa, aqui, o dia 8 de março, como início, né, desse planejamento. Então, o que é que nós vamos fazer no dia 8 de março? Nós vamos organizar o sumário, coletar mais dados. Aliás, essa coleta de dados ela
já está começando, né? Ela já começou antes, ela já vem seguindo aqui nesses dias, então a ideia é que você continue com essa coleta de dados. Que você também faça uma estruturação desse trabalho, né? Você fez uma organização do sumário e aí você faça também uma organização, uma estruturação, quer dizer, você vai ver se realmente cada capítulo ali você tem as informações necessárias para escrevê-los, quer dizer, você tem as fontes bibliográficas, ou se não são bibliográficas, as outras fontes, as fontes referenciais que você precisa para escrever cada uma dessas partes que você planejou fazer. Então, isso é importante. Então, a gente separa um dia para você pensar nisso. A gente também separa aqui outro dia para você fazer pesquisas na própria internet. Aliás, a gente está basicamente com uma pesquisa na internet em decorrência do fechamento, né, das bibliotecas, pelo menos durante esse período agora da pandemia. Então, se você tiver, né, já alguma base de dados, né, a gente sempre busca bases de dados em universidades, no banco de dados das universidades, de teses, de dissertações, de TCCs, ou mesmo dos periódicos, né, as fontes de dados de alguns periódicos. Então, você vai aqui se dedicar a organizar melhor essas fontes. Você já viu mais ou menos o que é que você vai precisar para cada capítulo. Você pode, inclusive, ter um arquivo no seu computador, onde você vai descrever para cada capítulo quais são as fontes principais, quais são os principais referenciais teóricos. Isso ajuda muito na hora de escrever, porque você já sabe por onde começar na hora de buscar alguma escrita ali específica de um capítulo. Então, isso organiza um pouco as ideias. A gente também recomenda que aqui no quarto dia você faça uma distribuição das fontes no trabalho. Quer dizer, você viu já tudo que tinha feito dessa coleta, já fez a pesquisa de novas fontes bibliográficas, referenciais, perdão, e aí você inclui agora, né, distribui novamente. Então, você reorganiza essa distribuição. Claro que a gente está colocando aqui pontual, mas você veja que as coisas elas se misturam, né? Você vai fazendo um pouco do que você já tinha feito no início, vai fazer depois, então a ideia é sempre essa. Mas aqui é só para você se organizar. Você pode, por exemplo, marcar aqui como feito, né? Ou adiar, por exemplo, um dia, 2 dias, aqui você escreve o que você quiser. Então, adiado para o dia, por exemplo, o dia 10 de março, certo? Com 3 aí meio esquisito, mas tá valendo. Aí a gente separa outro dia para a organização da pesquisa, quer dizer, vou organizar de novo. Olha, gente, organizar o trabalho você vai fazer o tempo todo, até o dia que você entregar. Então, você organiza, reorganiza. Por isso que a gente recomenda que você comece o trabalho com um modelo. E sem um modelo fica muito difícil para você trabalhar, tá certo? Depois a gente tem aqui 3 dias de leitura e análise do material coletado, para saber se você precisa coletar mais material, se aquele material já é suficiente, enfim, para você ir organizando aí, né, tudo que você já tem. E aí aqui, ó, no dia 16 de março, ou seja, 8 dias depois, uma semana depois, você começa realmente a escrita. Se você já começou antes, ótimo, maravilha, você pode alterar aqui essa data, certo? Essa data aqui você pode alterar. Mas a gente está aqui fazendo uma projeção que dá certo. Então, se você seguir por aqui, também dá certo. Aliás, dá certo de qualquer maneira, que é só um modelo a ser seguido, mas não é o único, e nunca será. Então, aqui no dia 17, eu tenho mais escrita, e no dia 18, a gente propõe aí, né, ou seja, 10 dias depois de que você começou, que você marque uma reunião com o seu orientador, sua orientadora. Tá? A gente coloca aqui agendar um dia próximo a este, porque assim, pode ser que você não consiga exatamente nesse dia, então pode ser que você consiga antes, pode ser que consiga um pouco depois. O que importa é que você precisa conversar com o seu orientador para saber se aquilo que você estruturou no sumário, né, para aquilo que você determinou para cada uma das partes, quer dizer, aqueles referenciais teóricos que você pensou para cada uma das partes, se aquilo faz sentido, se aquilo pode continuar. Para quando você estiver nesse processo já de escrita, que a gente imagina que você já tenha começado, você consiga, né, ter fidedignamente as melhores fontes, os melhores referenciais para o que você está trabalhando. E, obviamente, a melhor divisão
dentro do seu contexto aí. Então, no dia 19, depois dessa reunião, a gente sempre fica com a cabeça borbulhando, né, de informações, de coisas, enfim. Leve um papel e uma caneta. Bom, acho que você não vai conseguir encontrar com ele pessoalmente em decorrência da pandemia, mas se você pudesse encontrar, levar papel e caneta. Se ele não se incomodar, pedir para gravar, porque muitas das informações você acaba esquecendo. E se for uma reunião virtual, pede para gravar, porque realmente tem muita informação que você acaba esquecendo, tá? E aí no dia 19, ou seja, no dia seguinte, né, no 12º dia, você vai reavaliar toda a estrutura do seu trabalho de acordo com o que você conversou já com o seu orientador. Então, aqui já são os frutos dessa reunião, dessa conversa. E aí você tem aqui alguns dias para a escrita do capítulo. Então, você vai ter aqui, ó, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 11 dias, 12 dias. 12 dias para você, né, ter aí uma boa escrita desse primeiro capítulo. E, obviamente, que você vai reservar um tempinho para a revisão desse primeiro capítulo, em que você vai reajustar o material coletado, saber se você precisa pesquisar mais coisas, saber se o que você já tem já está suficiente. E, principalmente, a questão linguística, né? Porque a gente escreve, às vezes, com alguns erros, algumas falhas. Não é hoje que a gente vai falar sobre técnicas de escrita, tá? Técnicas para você conseguir otimizar e acelerar esse processo de escrita. Então, por enquanto, a gente vai ter aqui só o planejamento. Mas, nesse momento aqui, você reavalia se a técnica de escrita que você utilizou está fluindo bem, está te ajudando. Existe uma coisa relacionada a inspiração. Eu não estou inspirada hoje para escrever, não está saindo nada, eu estou com alguma questão aqui na minha cabeça que não tem nada a ver com TCC, né? Pode ser relacionado ao trabalho, pode ser pessoal, pode ser o que for. Algum problema que você tenha para resolver que você não está conseguindo pensar, se concentrar no TCC. Existe isso? Existe. Mas existe também a questão da técnica, né? Eu preciso escrever sobre X coisa. É como se você pudesse, dentro do seu trabalho, colocar várias perguntas. Isso ajuda muito, né? Porque quando eu te faço uma pergunta, você tem que me dar uma resposta. Então, quando você tem uma pergunta para responder aqui, você consegue, né, organizar melhor o que você vai escrever. E aí, independentemente de você estar inspirado ou não, alguma coisa vai sair. E esse alguma coisa, você vai ajustando nessa revisão para ver se o que você escreveu faz sentido, né? Tem coerência, tem coesão textual, está com correção do ponto de vista linguístico, né? Sem erros ortográficos, de pontuação. Então, é nesse momento que você faz essa revisão e esse ajuste. Mas sempre há a técnica para que você escreva. E isso é muito importante. É como no nosso trabalho, né? No nosso trabalho, a gente normalmente tem tarefas a cumprir. Você tem uma tarefa, você tem que fazer algo específico. Quando você tem essa tarefa a cumprir, fica mais fácil você fazer aquela situação. Mesmo que seja difícil, mas você vai buscar uma resposta para aquela questão. E essa resposta é o que a gente busca aqui. Lembre-se que lá nos objetivos, né, do seu projeto de pesquisa, você vai estruturar os objetivos de acordo com esses capítulos. Então, já vai te facilitar aí a pensar qual é essa questão, qual é essa indagação que eu tenho que responder central de cada um dos capítulos. Aí a gente prevê aí para o dia 1º de abril a entrega do primeiro capítulo, né? 1º de abril é um dia sugestivo, mas é importante que você cumpra, né, com esses prazos, porque você tem que lembrar que o teu orientador, ele te orienta e ele faz zilhões de outras coisas, né? Então, não adianta você achar que você vai entregar o texto para ele hoje e ele vai parar todas as atividades da vida dele para ler única e exclusivamente o seu texto e amanhã te dar uma resposta. Isso não vai acontecer, nunca. Então, tenha consciência, né, de que você precisa entregar o texto para o orientador com um certo tempo para que ele possa ler, para que ele possa analisar aquelas informações. Não porque ele vai passar dias lendo o seu capítulo, que provavelmente tem 10, 12 páginas, 15 páginas, no máximo, enfim, uma média de 10 páginas já seria bem razoável. Mas porque
ele tem outras atividades e ele precisa parar essas outras atividades e encaixar essa tarefa que é a da leitura do seu trabalho. Então, você precisa conversar com ele para ajustar esses dias de entrega. Então, nessa primeira reunião aqui, a gente recomenda que você faça o quê? Que você organize esse calendário de encontro com o orientador e de entrega desses capítulos, porque fica muito mais fácil para que ele se programe e você se programe também. Uma coisa importante, depende do orientador, essa entrega. Tem orientador que gosta de receber por capítulos, tem orientador que gosta de receber a parte final. É muito ruim quando ele recebe a parte final, porque às vezes você já está ali já no processo final, já terminando, e aí pode ser que você não tenha tempo para refazer as correções que ele sugeriu. Então, mesmo que ele queira entregar ao final, peça para que ele receba pelo menos alguma coisa mais para o início, para você ter uma noção e saber se você está indo para o caminho certo. Uma coisa importantíssima, entregou o primeiro capítulo para o orientador? Ótimo, parabéns, comemora essa etapa, ufa, relaxou. Você pode até nesse dia só ter essa reunião e dar um tempinho aí em relação à escrita, mas você não pode ficar esperando a entrega desse primeiro capítulo para você continuar escrevendo. Por tudo que eu já falei para você, né? Então, eu tenho aí um tempo que o orientador precisa para ler o seu texto. Então, se você se der o luxo de parar, não, eu só vou continuar a escrever depois que ele me disser que tá ok, porque vai que ele muda tudo, aí eu vou ter que reescrever tudo. Não, pelo amor de Deus, não. Começa a escrever o segundo capítulo no dia seguinte você entregou o primeiro capítulo para o orientador. Se quiser, pode começar a escrever no mesmo dia, se tiver tempo, cabeça, enfim. Mas você não pode esperar esse resultado, certo? Porque não vai dar tempo. Isso é em qualquer situação, numa tese, numa dissertação, qualquer situação. Você não pode esperar. Por isso que você tem que ter uma reunião bem ajustada aqui para saber o que você vai escrever. E aí aqui você entrega e se quiser discutir alguma coisa, alguma dúvida, alguma situação que você achou que deveria ter sido incluída no primeiro capítulo e não foi. Enfim, essa entrega não é só simplesmente entrega, pode ser também uma reunião com o orientador, uma conversa com o orientador sobre essas questões. Isso vai depender se você vai ter ou não essas dúvidas, porque você pode vir tirando ao longo dos dias. Agora, quando você for escrever esse segundo capítulo, você tem que ter também um senso crítico de perceber algumas possíveis falhas do primeiro capítulo. Certo? Então, por isso que ler o que você escreveu várias vezes é fundamental. Márcia, mas eu vou chegar no final do trabalho sem aguentar mais ler o trabalho. Vai, como todo mundo. Então, não acho que você é privilegiado ou você é condenado por isso. Não, isso acontece com todo mundo, certo? Então, eu tenho aqui o começo da escrita do segundo capítulo e aqui eu tenho mais alguns dias para que você escreva. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dias para escrever o segundo capítulo. Por quê? Porque aqui eu já estou num ritmo mais acelerado, né? Eu já comecei ali atrás, eu já estou num ritmo, já faz alguns dias que eu já comecei, já faz mais de um mês aí que eu comecei a escrever, então eu consigo impor um ritmo melhor. Márcia, mas o meu segundo capítulo é muito grande, muito complexo, eu preciso de mais tempo. Então, amplia um pouco esse prazo aqui e vai reajustando as outras datas para que você consiga terminar nos 100 dias. E aí vou ter uma mesma lógica, a revisão, né, os ajustes e aí o dia que você vai entregar esse segundo capítulo já pronto e vai receber o resultado do primeiro capítulo do seu orientador. Pode ser que ele te entregue antes disso? Pode, mas não cria muita expectativa. Pode ser, inclusive, que ele nem te entregue o resultado desse primeiro capítulo. Mas, como eu disse, quando for naquele primeiro encontro, né, lá do início, você tenta, né, ajustar essas datas para que você consiga receber aqui o resultado do primeiro capítulo. Porque isso vai te ajudar muito a saber se você foi pelo caminho certo no primeiro capítulo e no segundo, consequentemente, porque você já escreveu, e o que é que você precisa melhorar. Né? Então, aí a gente coloca aqui alguns dias que você vai se dedicar a corrigir o primeiro capítulo. Veja aqui, ó,
correção do primeiro capítulo. Isso é muito importante, porque esse texto, ele com certeza vai vir com algumas alterações. Ai, Márcia, foram poucas alterações, eu consegui fazer no mesmo dia que eu encontrei o orientador. Ótimo! Então, já começa aqui a escrita do terceiro capítulo. Perfeito! A gente deixa aqui 2 dias de correção e mais um dia de revisão, né, que você vai fazer aquela leitura para ver se o que você alterou fez sentido, melhorou o texto. Mas se você precisar de menos dias, ótimo, ajusta também, tá certo? Aí a gente tem também mais 10 dias para escrita do terceiro capítulo, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, e fim desses 10 dias, aí aquele mesmo processo, revisão, ajustes. A gente coloca um pouco mais de dias aqui para a revisão do terceiro capítulo, porque a gente entende que é um capítulo final, né? Você veja que aqui, para o segundo capítulo, a gente colocou 4 dias de revisão, já que no terceiro a gente coloca 5. É justamente porque a gente já está finalizando o texto, já está indo para, né, as considerações finais. Então, é interessante que você leia e releia aqui bastante. Se você tiver alguém, né, próximo a você, que você possa pedir o favor, a gentileza de fazer a revisão, né, ortográfica, pessoas que entendem bem de português, que possam fazer a revisão linguística, ótimo, faça isso, pode ir pedindo para essa pessoa e ir ajustando aos poucos junto com você, né, isso já vai ajudar muito, já entrega para o orientador com um texto mais limpo, né, mais corrigido, isso facilita muito as coisas, tá certo? E, claro, se você não tem alguém nessa área e realmente você autoconhecimento é importante, tá? E você sabe que você comete alguns erros, que você tem problemas com a pontuação, enfim. Então, já vai reservando um dinheirinho, né, para pedir para que algum revisor faça a sua revisão, tá certo? Tem revisão de todo preço, tá? E assim, não é só gente... Para fazer uma boa revisão, não são só valores altos que dão uma boa revisão. Você tem boas revisões também com valores mais baixos. Às vezes, alunos de letras, né? Estão começando a carreira, enfim, pessoas que estão começando nessa área, que acabam, né, fazendo revisões por um preço mais acessível para todo mundo. Porque revisão realmente é uma coisa cara, porque demanda tempo da pessoa, enfim, e é uma responsabilidade, né? Mas você encontra sim, tá? Pessoas que conseguem fazer por um preço melhor. Eu espero realmente que você tenha algum amigo, algum parente que possa te ajudar, tá certo? Por exemplo, os meus trabalhos, sempre quem revisa é meu marido. Então, eu tenho a sorte que ele faz isso pra mim. Mas, e ele não é revisor, enfim, mas ele sabe muito português, então tem facilidade. Então, se você encontrar alguém, né, próximo a você, que você tenha proximidade e liberdade de pedir esse favor, peça, né? O não você já tem, então peça. Então aqui a gente tem o terceiro encontro, né, com o orientador, para você receber o resultado do segundo capítulo e entregar o terceiro capítulo. E aqui você já vai se sentindo mais aliviado. A gente já está em maio, né, já está pertinho já das defesas. Então, aí no dia 5 de maio, então a gente prevê esse novo encontro. E aí vejam, mais correção aqui, tá? E lá na primeira correção, eu coloquei 3 dias para a correção do primeiro capítulo. Aqui eu já coloquei 4 dias para a correção do capítulo. Isso aqui tem um sentido, né? Porque a gente sabe que essa entrega do segundo capítulo talvez te demande mais correções, porque você aqui também pode entregar o primeiro lá, né? Então, enfim, que você já ajustou, recebeu o resultado do primeiro, você já ajustou, que você pode, professor, já fiz aqui as correções, já manda logo o primeiro, já todo corrigido. Né? Então, você tem aqui um tempinho a mais, tá certo? E aí, claro, se você já terminou de escrever o terceiro capítulo, o que é que você vai fazer agora? Agora você vai fazer a sua introdução, a sua conclusão, considerações finais e as outras partes do trabalho, né? Resume palavras-chave, que é obrigatório, né? Aqui você vai revisar tudo isso. Lembra que o resumo vai ser o resultado, né? Vai ser a soma, vai ser igual à soma da introdução, mas a conclusão. Aí aqui você faz uma revisão das citações e referências, muito importante. Aliás, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas você nas técnicas de escrita, se você já vai escrevendo, já com as citações,
dentro do padrão, com as referências dentro do padrão, isso é importantíssimo. As elaborações de listas, se houver, né, você já pode vir elaborando ao longo do tempo, mas enfim, você aqui pode se dedicar um tempo para elaborar uma lista de siglas, por exemplo, de abreviaturas, ou organizar o que você já tem elaborado. A elaboração da epígrafe, dedicatória, agradecimentos, enfim, são aqueles elementos opcionais que você coloca se quiser no seu trabalho, que te dão um certo prazer. A gente deixa por último, justamente porque é aquele momento que é mais prazeroso, que eu vou fazer os agradecimentos, enfim. Mas você faz se quiser também. Também pode deixar para fazer isso só depois da revisão final, porque a revisão é bem exaustiva, então às vezes fazer isso depois da revisão final dá um gás, né? Dá um fôlego a mais. Eu acho interessante fazer aqui para dar o fôlego a mais para começar a revisão. Mas se você quiser fazer depois da revisão, faça como achar melhor. Aí a gente tem aqui mais um encontro com o orientador, em que ele vai apresentar aqui os resultados do terceiro capítulo. E você vai entregar o trabalho completo, né? Já de capa a referências, todo pronto, todo organizado, certo? E aí vai ter aqui mais 4 dias para corrigir o que o orientador pediu para ser corrigido do terceiro capítulo. E aqui mais alguns dias para revisão geral, revisão linguística, a gente coloca bastante dias, porque realmente pode ser que você precise enviar para outra pessoa e ela vai demorar para te responder, e para você mesmo, porque você precisa ler e reler seu texto várias e várias vezes. Gente, isso aqui é fundamental, tá? Fundamental, porque a gente cega um pouco quando a gente está escrevendo e quando a gente lê, né? E ler várias vezes pode clarear ali aquele momento em que o texto não está coeso, enfim. Então, isso aqui é muito importante. Aí, uma leitura final, últimos ajustes, uma releitura, verificação dos seus erros, o que é que você errou, enfim. Um tempo aqui para a sua revisão final, revisão linguística final. E aí, a última reunião com o orientador, porque você já tinha entregue o trabalho completo, fala para ele que fez suas alterações, pode, ao longo desse período aqui, entregar o texto já corrigido para ele, enfim. A leitura final, os últimos ajustes, a finalização e aqui o envio para a banca, tá? E a comissão, para a comissão de monografia, que é obrigatório. A gente tirou aqui a impressão e encadernação, porque não faz sentido se está tudo ocorrendo virtualmente, e aí depois é se preparar para a defesa, tá certo? E elaborar uma errata se necessário, mas eu espero que você não precise disso. Bom, então veja só, a gente planeja que no dia 14 de junho você finalize tudo, entregue tudo, esteja tudo muito bonitinho, muito redondinho, muito pronto para a defesa. Vai estar perfeito? Não, nunca vai estar. Se você esperar o dia que seu TCC estiver perfeito para entregar, você não vai entregar nunca. 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 Entendeu? Quer que eu repita? Vou repetir. Você não vai entregar nunca se você esperar a perfeição do seu TCC. Seu TCC nunca estará perfeito. Para você, nem para ninguém. Tá? Sempre vai haver alguma coisa a corrigir. Então, tem que dar beleza para isso na hora da banca, né? Senão a gente vai falar o quê na hora da banca? Se não for apontar alguma coisa que você pode melhorar. Então, não busque a perfeição. Busque a finalização. Busque a coerência. Tem uma coerência? Consegui responder o problema da minha pesquisa do início ao fim? Consegui. Então, pronto. Dá o ponto final, fecha a página, vira a página, né? Fecha esse capítulo e acabou-se, certo? Não vai esperar uma perfeição, essa perfeição ela não existe, ela vai atrasar você muito. Já tive muitos alunos perfeccionistas maravilhosos que, enfim, às vezes adiaram o TCC por meses, semestres, justamente buscando a perfeição. Perfeição você não vai ter, tá bom? Faça o melhor que você pode nesse determinado momento. Tenha um cuidado, obviamente, você não vai fazer de qualquer maneira, mas sempre pensando em que você precisa terminar. Trabalho feito é melhor do que mal feito, óbvio, né? Então, o trabalho feito é aquele trabalho bem feito, de alguma maneira. Mesmo que ele esteja com algumas imperfeições, ele está feito. E vamos seguir. Confie no seu orientador, confie no que ele disser, né? Se está correto, se não está correto. É por isso que é tão importante você escolher bem seu orientador. É todo professor que é bom orientador? Não. Não é. Nunca será. Tá? Tem alguns que têm mais aptidão, outros menos. Então, você tem que saber escolher.
aí também vai do seu dedo, né? Vamos ver se você tem um dedo bom para essa escolha. E aí, como eu disse, já no módulo de orientação, né? Use todas aquelas dicas para você fazer uma boa escolha, porque nesse momento te ajuda muito. Porque é o orientador que vai ler o trabalho e dizer, não, tá ótimo, tá bom, pronto para a defesa, vamos seguir. E ele vai te passar confiança de que aquilo ali é suficiente, que você não precisa se preocupar, né? Agora, se você pegou um orientador que não leu o teu trabalho, aí realmente fica muito difícil você ter segurança se aquilo ali tá bom ou não. Pode até estar ótimo, mas sem você ter alguém, né, que realmente leia e te passe essa segurança, fica um pouco difícil. Então, bom, gente, essa foi a nossa aula, né, sobre planejamento TCC. A gente se estendeu um pouquinho mais do que eu gostaria, né, mas foi necessário para que vocês pudessem ter uma visão geral aqui de como trabalhar nesse planejamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Tchau, tchau!